Após delinearmos o quadro das tensões político-econômicas e das rivalidades mercantis no Rio Grande do Sul, torna-se imprescindível adentrar na análise das causas políticas da Revolução Farroupilha. Em especial, cumpre examinar o conflito latente entre o centralismo imperial e o autonomismo provincial, eixo que sustentaria a ideologia e a mobilização dos insurgentes. O centralismo do Império Brasileiro, instaurado desde a independência, estruturava-se sobre a primazia do poder central em detrimento das províncias. Embora a Constituição de 1824 conferisse autonomia formal, a prática revelava controle rigoroso do governo sobre nomeações, impostos e políticas econômicas, limitando a liberdade de ação das elites regionais. No Rio Grande do Sul, essa limitação era sentida de modo particularmente agudo. A província, distante do centro administrativo e estratégica na defesa das fronteiras, via suas demandas muitas vezes ignoradas. A autonomia econômica, de que dependia sua prosperidade, encontrava-se em constante tensão com decretos imperiais e tarifas desfavoráveis. A elite local, composta por estancieiros, militares e comerciantes, nutria sentimento de injustiça diante do centralismo. Percebia-se que suas contribuições à economia nacional, sobretudo através do charque, eram desprezadas enquanto decisões políticas eram impostas por autoridades indicadas de fora, sem sensibilidade para a realidade regional. O autonomismo provincial, portanto, não era mero capricho, mas uma reivindicação racional baseada em interesses materiais e estratégicos. O Rio Grande do Sul buscava exercer controle sobre suas finanças, sua defesa e suas relações comerciais, aproximando-se de um modelo federalista que contemplasse a diversidade do território brasileiro. A crise do período regencial intensificou essas reivindicações. A abdicação de Pedro I e a menoridade de Pedro II criaram um vácuo de autoridade que alimentou as expectativas provinciais de maior liberdade administrativa. Ao mesmo tempo, a instabilidade no centro reforçava o desejo de autoproteção e de autonomia decisória. Os conflitos entre centralismo e autonomismo eram por vezes mediados por disputas de caráter partidário. Liberais e conservadores, embora inseridos num quadro nacional, assumiam nuances locais. Liberais defendiam maior autonomia, enquanto conservadores tendiam a sustentar a ordem central, mesmo quando desatenta às peculiaridades do Sul. O centralismo imperial, ao insistir em manter uniformidade administrativa, ignorava o caráter fronteiriço e estratégico do Rio Grande do Sul. A presença de tropas regulares, a imposição de governadores externos e a intervenção na economia provincial alimentavam ressentimentos e reforçavam a convicção de que a província deveria gerir-se autonomamente. A autonomia reivindicada não se limitava ao plano administrativo. Ela abrangia, sobretudo, a capacidade de legislar e decidir sobre questões econômicas, tributárias e militares, preservando interesses locais sem depender da arbitrária intervenção do centro. Nesse sentido, o autonomismo provincial tinha caráter tanto político quanto econômico. A experiência histórica anterior forneceu exemplos de resistência ao centralismo. Durante o período regencial, rebeliões em outras províncias, como a Cabanagem no Pará e a Sabinada na Bahia, demonstravam que a centralidade imperial não era inquestionável. No Rio Grande, tais precedentes reforçaram a ideia de que a resistência podia ser legítima e eficaz. A questão federalista, no contexto gaúcho, era amplamente discutida nas reuniões públicas, nos jornais e nas assembleias municipais. O debate não se limitava a elites isoladas, mas mobilizava comerciantes, militares e líderes rurais, todos conscientes de que a sobrevivência econômica e política da província dependia de maior autonomia. O autonomismo provincial assumia, portanto, dupla face, cultural e política. Culturalmente, refletia a identidade do gaúcho, forjada na fronteira, na pecuária e na resistência às incursões externas. Politicamente, expressava-se em reivindicações concretas de controle sobre finanças, comércio e governo local, contrapondo-se ao centralismo distante.
O centralismo imperial, por sua vez, fundamentava-se na necessidade de manter unidade e estabilidade num território vasto e heterogêneo. As medidas de controle, embora muitas vezes percebidas como arbitrárias, visavam uniformidade legal e proteção das fronteiras. No entanto, essa lógica de centralização chocava-se frontalmente com a realidade provincial. A tensão era ainda mais complexa devido à presença de elites estrangeiras ou de estrangeiros integrados à sociedade provincial. Comerciantes e militares vindos do Prata ou da Europa, como Garibaldi, traziam ideais republicanos e federalistas, reforçando o questionamento do centralismo e estimulando a mobilização local. O debate sobre federalismo também se traduzia em concepções de soberania popular. Os farroupilhas, ao reivindicarem a autonomia, postulavam que a província deveria ter direito a legislar e administrar seus próprios recursos, aproximando-se de uma lógica republicana, embora ainda numa moldura inicial de lealdade ao império. O ressentimento gaúcho era exacerbado pela percepção de privilégios conferidos a outras províncias, enquanto São Pedro se via onerada por tarifas, exigências fiscais e limitação de mercado. Regiões mais próximas do Rio de Janeiro recebiam um tratamento mais favorável. Tal desigualdade fomentava o sentimento de injustiça e consolidava a ideia de federalismo como meio de proteção local. A polarização entre centralismo e autonomismo também assumia contornos militares. Oficiais provinciais, acostumados a decisões rápidas e autônomas na fronteira, viam-se frequentemente subordinados a governadores nomeados pelo centro, desconhecedores das particularidades regionais. Essa percepção reforçava a crença de que o governo imperial não estava apto a compreender a realidade do Rio Grande. A questão federalista, portanto, não era abstrata, mas profundamente concreta. Decorria da intersecção de interesses econômicos, estratégicos e culturais. O autonomismo provincial não se manifestava apenas em palavras, mas em ações, como a resistência a impostos, a organização própria de milícias e a articulação de redes de solidariedade política. É relevante notar que o federalismo reivindicado pelos farroupilhas não buscava ruptura completa com o império, ao menos inicialmente. O objetivo era maior liberdade de gestão local, preservação dos interesses econômicos e participação efetiva nas decisões políticas. A luta era por equilíbrio, não necessariamente por independência imediata. No entanto, a persistência da centralização imperial, aliada à lentidão administrativa e à insensibilidade às demandas locais, impelia a província para posições cada vez mais firmes. O autonomismo, de reivindicação política moderada, gradualmente transformou-se em argumento para a resistência ativa, abrindo caminho para a insurreição. O federalismo, nesse sentido, funcionava como um instrumento de legitimação da revolta. A defesa da autonomia provincial apresentava-se como causa justa, compreensível e racional, permitindo aos líderes farroupilhas mobilizar tanto o poder econômico quanto o espírito militar e cultural da população. As tensões se acumulavam em um cenário em que os estancieiros, comerciantes, militares e cidadãos livres percebiam que a defesa da província exigiria ação concreta. A questão federalista, longe de ser retórica vazia, transformava-se em vetor de organização, estratégia e propaganda revolucionária. A dialética entre centralismo e autonomismo continuaria a definir o curso da década. Cada decreto imperial percebido como injusto alimentava o discurso federalista. Cada resistência local reforçava a convicção de que a província podia governar-se com eficácia. Assim, a tensão política amadurecia o terreno para a guerra civil que se avizinhava. Por conseguinte, o entendimento da Revolução Farroupilha requer a apreciação rigorosa dessa tensão federalista. Sem a consciência de autonomia provincial, a insurreição não encontra explicação adequada. Sem o centralismo imperial, tampouco se compreenderia a resistência orgânica e estratégica dos líderes farroupilhas. Concluímos, pois, que a questão federalista é o eixo político que atravessa toda a Revolução Farroupilha. Conflito entre centro e periferia, disputa entre uniformidade imperial e autonomia provincial, tensão entre lealdade formal
e reivindicação prática. É nesse conflito de poderes e concepções que se gestará a insurreição que, em 1835, deflagrará a epopeia farroupilha.